Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo iremos resumir a lição 12, que tem como título O papel da pregação no culto. Desde já agradeço a sua participação e deixe aquela curtida, seu comentário e, o mais importante, utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E o nosso material também tem disponível o quadro que fica no final do vídeo, para ser adaptado, ser aproveitado na escola dominical ou mesmo para fazer uma revisão da aula. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O texto áureo diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Nós não iremos ler, mas iremos comentar. A palavra-chave é pregação. Nesta lição temos 3 objetivos específicos, a saber, primeiro, apresentar o ministério da palavra, seu propósito. Segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E o terceiro, explicar a fundamentação do ministério da palavra. Neste vídeo, nós iremos, em cada ponto, mostrar um desses objetivos aqui a ser alcançado. O propósito, a importância e a fundamentação do ministério da palavra. Nós sabemos que a Igreja do Senhor tem a sublime missão aqui na terra de proclamar a palavra de Deus. E nós iremos ver aqui a sua importância durante o nosso comentário neste vídeo. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final. O primeiro ponto, ministério da palavra e seu propósito. O número 1, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime da pregação do ministério da palavra é revelar Deus às pessoas. Frequentemente nos textos do Novo Testamento, aparece o verbo proclamar de diversas formas, conforme o contexto de cada mensagem. Em Mateus capítulo 3, versículo 1, aparece o termo proclamar ou pregar, ligado ao ministério do profeta João Batista. Diz o texto, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Note, pregar, proclamar. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, versículo 16 em diante, aparece o termo ligado ao ministério de Jesus. Diz o texto que, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Note, evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos. Note, apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, apoio e liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Note a variação de termos que está ligada ao ministério da palavra, a pregação do evangelho, da mensagem da salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 8, o apóstolo São Paulo diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pregamos. O verbo pregar ou proclamar. Note que está ligado a este propósito. Revelar Deus às pessoas, aos corações das pessoas. Número 2, o caso emblemático de Lídia. Em Atos capítulo 16, versículo 14, diz o texto que quando Paulo estava em Filipos, e ele pregava a palavra de Deus, em certa ocasião, diz o texto que Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, o ouvia, e o Senhor abriu-lhe o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Note que Deus abriu o coração de Lídia, estivesse atenta ao que Paulo dizia, pregava, e ali o Senhor entrou no coração de Lídia e a converteu. Depois ela e sua casa se converteram ao Senhor, foram batizados. Note que a pregação é o canal
pelo meio do qual Deus se faz revelar às pessoas. A mensagem da salvação, da pregação do evangelho, por meio do ministério da palavra, Deus se revela às pessoas, aos corações. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo disse que o crer ou a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O número 3, a pregação como instrução. Uma vez que as pessoas escutam a mensagem da salvação e creem, recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, estas pessoas precisam crescer na fé e amadurecer no Evangelho. Como o apóstolo Pedro diz que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer e amadurecer na fé é preciso dizer que só é possível por meio do ministério do ensino. O ensino da palavra de Deus, da instrução, do ministério da palavra, é o meio pelo qual as pessoas crescem na graça e no conhecimento. O ministério do ensino estava presente no ministério de Jesus, por exemplo. Em Mateus capítulo 5, versículo 2, versículo 1, Jesus viu a multidão se aproximando e aproximou-se dele seus discípulos. Diz o versículo 2, e abrindo a boca, depois de ter subido ao monte, abriu a boca e os ensinava dizendo, ministério do ensino. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz o evangelista que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Note o ministério tríplice do Senhor Jesus, pontuado por Mateus. Ministério de ensino, de pregação, de cura, de milagres. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, é um dos requisitos que o apóstolo São Paulo pontua para aquele que almeja o episcopado, que o bispo ele seja apto a ensinar. Note que o ministério do ensino é por meio dele que as pessoas crescem e amadurecem na fé. Diz o nosso comentarista na sinopse, o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. O segundo ponto, o ministério da palavra e sua importância. Neste ponto, nós iremos ver a importância que tem o ministério da palavra na edificação da igreja, na formação de valores na consciência cristã e resistir a uma cultura sem Deus. O número 1, a edificação da igreja. O ministério da palavra exerce uma função importante para a igreja, que é a edificação do corpo de Cristo. Por meio dela, o Espírito Santo exorta e consola a igreja. Estes termos, exortar e consolar, pode vir de algumas formas do Novo Testamento, pontuado pelo nosso comentarista. Primeiro, ele pode vir como um elogio, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, uma repreensão, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Pode vir uma exortação, uma consolação, e até mesmo chamado para ajudar e encorajar. Todos esses termos são usados para mostrar que uma importante função tem a palavra de Deus na edificação da igreja do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo diz para este obreiro Timóteo, instruindo-o, dizendo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Note, persiste em ler e ensinar. O número 2, formação de valores. Outra função importante da palavra de Deus é a formação da consciência cristã. Nessa formação de valores está a consciência cristã. Numa cultura onde a guerra cultural, ou melhor, numa cultura sem Deus, onde a guerra cultural se faz constante contra a fé cristã, é necessário nós ensinarmos a palavra de Deus numa formação da consciência da Igreja do Senhor para combater a cultura sem Deus, definindo assim uma cosmovisão, uma visão formada com base no pensar, no crer e no agir, mediante os valores da palavra de Deus, os valores cristãos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo São Paulo instrui a igreja dizendo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendeste, recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Note a expressão nisto pensai e nisto fazei. A conduta cristã com base no pensar e no agir
mediante a fundamentação nos valores da palavra de Deus. Pensar eticamente, ou melhor, o pensamento traz uma ideia de consciência ética, uma consciência formada com base nos valores cristãos. E no agir é o comportamento moral da pessoa, colocando em prática esses valores aprendidos com base na consciência ética cristã, na formação de valores. O número 3, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Esta expressão cultura sem Deus pode vir de algumas formas no Novo Testamento, como, por exemplo, uma geração perversa, em Mateus capítulo 17, versículo 17, dita pelo Senhor Jesus. Ele disse, geração incrédula e perversa. Em Atos capítulo 2, versículo 40, é a expressão usada pelo apóstolo Pedro, quando instrui a igreja, ou melhor, aqueles que se convertem na primeira pregação, ele dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Outros termos que aparecem para dar, ou melhor, com um significado de cultura sem Deus, é o termo século e era. Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo, ou melhor, falando da seguinte forma, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Note, o termo mundo aqui, ou século, era, que pode ser possíveis traduções aqui nesse texto, denota uma cultura sem Deus. Não devemos tomar forma do mundo, mas transformarmos a nossa mente, a nossa consciência com base na palavra de Deus, na formação da palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que Demas o desamparou, amando o presente século. Note, o termo, uma cultura sem Deus, aparece com, dentre outros termos, estas expressões. O ministério da palavra traz edificação à igreja, forma valores do crente e revela uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o ministério da palavra e sua fundamentação. O número 1 deve ser cristocêntrico. O primeiro ponto a destacar na fundamentação da palavra, do ministério dela, é que deve ter Cristo no centro de nossa pregação. O alvo de nossa pregação é Cristo Jesus. Em Atos capítulo 8, versículo 5, diz o texto que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Note, o teor da mensagem, o seu conteúdo que Filipe pregava em Samaria era Cristo Jesus. Em Atos capítulo 18, versículo 28, Apolo, quando estava pregando para os judeus, diz o texto, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Note, ele usava as escrituras para mostrar Cristo para os seus ouvintes. O conteúdo da palavra é mais importante, o seu conteúdo deve ser Cristo. A forma e os métodos que iremos utilizar para pregar a palavra de Deus podem ser variáveis, mas o conteúdo é mais importante, o seu conteúdo deve ser cristocêntrico. O número 2, deve ser bíblico. A fundamentação da palavra, do ministério, deve ter a Bíblia como seu fundamento principal. Modismos, autoajuda, são mensagens que podem aparecer nesse mundo secularizado e não são mensagens do Evangelho. Modismos e autoajuda é diferente de Evangelho. Evangelho é mostrar Cristo, o seu ministério, sua morte e ressurreição. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Esse tipo de mensagem de modismo e autoajuda, por exemplo, não mostra a doutrina do pecado e mostra também, ou melhor, não mostra uma vida separada do mundo, que é um dos requisitos que Deus ele quer do seu povo. Separar, não vos conformar com o mundo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz o apóstolo São Paulo na sua carta àquela igreja, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Note, o contexto vai nesta concordância ou discordância que há entre o crente e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. A partir do versículo 14,
Ele mostra o julgo desigual que há entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. E como templo e morada do Espírito Santo, a igreja do Senhor deve se apartar, ser separada do mundo. Assim, o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ter sua base bíblica, deve ser fundamentada na Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a igreja precisa manter-se fiel aos valores da palavra de Deus. Uma pregação genuinamente bíblica tem Cristo no centro e fundamentada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Nós precisamos manter o ensino das Escrituras e uma consciência cristã formada, fundamentada nos valores do reino de Deus. A igreja tem a sublime missão de proclamar esses valores no meio de uma cultura secularizada, uma cultura sem Deus. Ficamos por aqui, espero que tenha contribuído com mais uma videoaula. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.